Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos ao canal Estude Aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Desde já eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, isso é muito importante para o nosso crescimento. Você me ajuda, eu continuo ajudando você. A aula de hoje vai ser sobre ortografia. Na verdade, é a continuação. Hoje nós vamos falar sobre parônimos, homônimos e emprego do hífen. Essa aqui é a nossa última aula sobre esse assunto. Vamos lá. Parônimo. Parônimos são palavras parecidas na grafia ou na pronúncia, mas com significados diferentes. Exemplo: aprender significa tomar conhecimento. Apreender significa assimilar. Área significa extensão. Área, com I, significa uma peça musical. Então a gente vê que os parônimos são palavras que têm uma escrita ou uma pronúncia semelhante, porém o significado é totalmente diferente. Homônimos. Homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia ou a mesma escrita, mas significados diferentes. Aqui você vai ter que prestar bastante atenção para não confundir a definição de homônimo com a definição de parônimo. A definição de homônimo diz o seguinte: são palavras que possuem a mesma pronúncia ou a mesma grafia, ou seja, é igual, mas tem significado diferente. Outro detalhe: as palavras homônimas, elas se subdividem em homófonas, ou seja, têm a mesma pronúncia, mas grafias diferentes. Homógrafas têm a mesma grafia, mas pronúncias diferentes. E homógrafas homófonas, ou seja, têm a mesma escrita e o mesmo som, porém significado totalmente diferente em todos os casos. Vamos agora ao emprego do hífen. A gente emprega o hífen nos nomes de lugar compostos, iniciados pelos adjetivos grão ou grão. Também por forma verbal, ou cujos elementos estejam ligados por artigo. Mais uma vez, você vai ter que memorizar, vai ter que decorar. Quanto mais você ler, reler e praticar, vai ficar mais fácil de você responder uma questão e não errar. As palavras que colocamos aqui são Grã-Bretanha, ou seja, aí tem o adjetivo grã. Poderia ser também Grão-Pará, iniciando pelo adjetivo grão. Passa 4, tem o verbo aí passa, que no caso está no presente do indicativo na terceira pessoa do singular. Passa 4. Temos a palavra também traz os montes, ou seja, tem elementos ligados por artigo. Traz os montes. O artigo usa aí no meio. A gente emprega também o hífen nas palavras compostas que designam espécies botânicas e zoológicas. Isso aqui é muito fácil. Você esquece essas palavras técnicas e pensa apenas da seguinte maneira: vou colocar hífen quando estiver falando de planta ou de animal. Aí você coloca lá, erva doce. A gente fala planta, no caso eu falo de maneira genérica, ok? Se tiver aí alguém da área, da botânica, me perdoe, mas fica mais fácil para nós assim memorizarmos. Então, erva doce, couve, flor, feijão verde. E agora os animais. Quero-quero, miclão dourado, bem-te-vi, estrela do mar. Vamos à próxima etapa, no caso ao próximo item. A gente prega o hífen também nos compostos com os advérbios bem e mal, quando estes forem seguidos de palavras que começam por H ou vogal. Então, raciocina aí mais uma vez, essa é fácil também. Quando é que a gente vai usar o hífen? Quando tivermos compostos com os advérbios bem e mal. Se e somente se eles forem seguidos de palavras que começam com H ou vogal. Ok? Próximo passo.
A gente usa o hífen também nos compostos com os elementos além, aquém, recém e sem. Fica algo até com rima, além, aquém, recém e sem. Fica fácil de lembrar. Você vai usar hífen quando tiver esses elementos nos compostos, além, aquém, recém e sem. Exemplo, além-mar, além-túmulo, aquém-mar, recém-formado, recém-nascido e assim por diante. Último caso, a gente emprega o hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasionalmente se combinam. Um exemplo, você vai fazer uma corrida, aí você vai ter um percurso. Qual o percurso? O percurso é Recife-Olinda. Percurso é São Paulo-Santos. Você pode dizer também que um lema ou a divisa, no exemplo que temos aí, é liberdade, igualdade e fraternidade. Isso também fala a memória, isso aí foi utilizado lá na França. Também é utilizado até hoje na maçonaria, isso não me fala a memória. Mas não vem o caso, apenas por curiosidade. Vamos agora ao hífen com prefixos e sufixos. Com sufixos, você vai ter que prestar bastante atenção nessa explicação que eu vou passar agora, porque ele é utilizado nas palavras derivadas por sufixação apenas, a gente vai apenas empregar o hífen, no caso, nos vocábulos terminados pelos sufixos de origem tupi-guarani, que representam formas adjetivas, quando o primeiro elemento acaba em vogal acentuada graficamente ou na pronúncia, ou quando a pronúncia exigir. Isso daí é a regra. Agora vamos deixar mais clara essa regra para nós. Eu vou usar hífen com os sufixos. Tudo bem, mas quando? Primeira coisa que você vai fazer, você vai verificar se o sufixo ele é de origem tupi-guarani. Se não for, não usa hífen. Se for, tem uma possibilidade, então já fica atento. Um detalhe, se esse sufixo representar adjetivo. Segunda coisa a ser analisada. O primeiro elemento ele tem que terminar em vogal acentuada graficamente ou na pronúncia. É o caso da palavra Sabiá-Guaçu. Então você pega assim a palavra Sabiá-Guaçu. Primeira coisa que vai fazer, Guaçu. Eu acho que isso aí é um sufixo de origem tupi-guarani. Se você não souber. Mas assim, as palavras um pouco estranhas que fogem do cotidiano da gente. Sabiá-Guaçu. Você vê que Guaçu é tupi-guarani. Beleza. E agora, vamos ver se o primeiro elemento ele termina em vogal acentuada graficamente ou na pronúncia? Termina em vogal acentuada e graficamente. Então, sempre fazer esse raciocínio. Agora, o emprego do hífen com os prefixos. Emprega-se o hífen nas palavras derivadas com os prefixos ante, com E, ante, com I, alto, circun, co, etc. Até ultra, conforme você pode acompanhar na imagem. Agora temos aí duas subdivisões. Vai usar hífen, primeiro, se o segundo elemento começar por H. Exemplo, anti-higiênico, circun-hospitalar, pan-helenismo, pré-história. Isto é, vão ter aqueles prefixos que vimos e se o segundo elemento começar por H, vamos ter o hífen também. Segunda regra, quando o prefixo terminar com a mesma vogal, com o que começar o segundo elemento. Essa daí é muito fácil também. Então, se o prefixo termina em E e o segundo elemento começa em E, mete hífen. Se o prefixo termina em A e o segundo elemento começa por A, mete hífen. Por exemplo, auto-observação. Auto termina em O, observação começa em O. Portanto, hífen nesta palavra. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Parabéns para você. Você adquiriu mais conhecimento. Nos veremos na próxima aula. Vai ser na segunda-feira. Conto com a sua audiência. Peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Dê o seu like.
Muito bons estudos para você, continue se dedicando e você vai conseguir conquistar seus objetivos. Muito obrigado e até a próxima.